Você já deixou de dizer o que precisava com medo de parecer egoísta, frio, difícil? Ou ainda, você já se pegou pensando: se eu colocar esse limite, a pessoa vai se afastar, vão achar que eu mudei, talvez pensem que eu sou uma pessoa ruim. A verdade é que muita gente confunde limites com rejeição. E hoje eu quero te explicar por que impor limites não te torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, te torna uma pessoa emocionalmente saudável. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento, neurociência e bem-estar, e eu trabalho especificamente com atendimento psicológico para adultos. Se você gostou do tema que estamos falando nesse vídeo, aproveite e confira outros vídeos no canal. Já se inscreve, curte esse vídeo e, claro, vamos ao que interessa. Você já se perguntou ou até mesmo já sentiu que era muito dolorido impor um limite? Se a gente for pensar numa perspectiva neurobiológica, o ser humano foi programado biologicamente para o pertencimento. E o medo da rejeição ativa no cérebro as mesmas áreas da dor física. É por isso que quando você vai impor um limite, o cérebro ativa esse alerta de opa, perigo! Há um risco de perda de vínculo. Especialmente se você cresceu em um ambiente que o amor era condicionado, onde dizer não gerava uma punição, onde agradar era um meio para que você fosse aceito. É como se o seu sistema nervoso tivesse aprendido desde a sua infância, da sua adolescência, que para eu manter o vínculo, eu preciso me adaptar. E para isso, pode custar as minhas emoções, quem eu sou, o que eu acredito, o que eu penso sobre a vida. E tem uma coisa interessante nisso. O desconforto em impor um limite não é porque você está errada. É porque o seu cérebro, de alguma forma ou de outra, aprendeu que se calando, você se protegeria. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu gosto muito de dar exemplos com metáforas, porque por vezes a gente fala aqui sobre temas psicológicos, emoções, né, sentimentos, e isso pode ser muito abstrato. Então, quando a gente leva, né, mais para o concreto de imagens, por exemplo, a gente consegue entender melhor o que a gente está falando com isso. Então, a ideia é assim: pensa comigo na diferença entre um muro e uma cerca. Visualizou o muro e a cerca? O muro é um concretão. Ele exclui, ele isola. Você não vê o que tem ali daquele outro lado. E a cerca não. A cerca ela delimita, mas ela permite algum contato, alguma relação. Um limite saudável é como se fosse uma cerca e não um muro. Quando você coloca um limite saudável, como a cerca, você está dizendo: até aqui eu consigo ir sem me machucar. Não é eu não me importo com você, na metáfora do muro. É eu me importo comigo também. E é por isso que limite não é rejeição. Vamos a alguns exemplos práticos que podem provocar esses limites no dia a dia, trazendo então situações reais. Eu vou dar exemplos com 3 tipos de ambientes diferentes para que você consiga entender como é na prática colocar esses limites. No exemplo 1, então, a gente tem o seu ambiente familiar. Digamos que você é uma pessoa que costuma resolver tudo, escutar todo mundo, ceder sempre. Aqui, em determinada situação, você pode expor, né, o seu limite através de 2 frases. Hoje eu não consigo resolver isso. Agora eu preciso descansar. Veja que essas 2 frases, elas são imposições de limite muito claras e assertivas. Não são frases frias, são frases de autorresponsabilização emocional. Exemplo 2. Pense no seu ambiente de trabalho. Digamos que você seja uma pessoa que sempre cede para pegar demandas fora do seu horário de trabalho, que você sente muita culpa em dizer não. Nessa situação,
Colocar um limite saudável pode ser algo como: eu consigo ver isso amanhã. Este prazo não fica viável para mim. Podemos ajustá-lo? Veja, você não está sendo uma pessoa difícil. Você está negociando, você está sendo claro na sua comunicação e também no seu limite. Exemplo 3. Pense nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Digamos que você é uma pessoa que tende a se calar para evitar o conflito. Um limite saudável para impor em situações assim seria: eu não gostei do que você fez, isso me incomodou. Eu prefiro que você não fale assim comigo. Se a outra pessoa reage mal quando você coloca um limite importante para você, isso diz mais sobre ela do que sobre você. Um dos erros mais comuns quando você vai colocar um limite é explicar demais o limite. Muita gente coloca limites dessa forma. Então, desculpa, é que eu tô cansada, não vai dar, mas talvez depois, se der, daí eu posso. Entende que isso vai fazendo com que a sua comunicação fique cada vez menos clara? É como se você perdesse força quando vai colocar um limite. Isso muitas vezes pode acontecer porque você ainda está tentando garantir uma aprovação ou porque você ainda se sente culpado em ter que colocar um limite. A ideia que eu quero que fique clara aqui para você é que limites não precisam ter justificativas longas, né? Não precisa ser algo extremamente protocolar e massivo, mas os limites precisam ter clareza e ter respeito. Essa é a base de uma construção de limites para que você seja escutado ao colocar um limite. Alguns exemplos de limites extremamente simples, mas que têm uma grande potência em relação a essa escuta. Hoje não, isso não funciona para mim, eu prefiro fazer de outra forma. Veja também que a forma como você comunica é importante, porque se você fala de um tom de voz agressivo, aí você perde credibilidade em conseguir colocar esse limite. Se você falar, isso não funciona para mim, é diferente do que se você conseguir se regular e comunicar de uma forma tranquila, educada, esses limites que você gostaria que os outros respeitassem. E você já parou para pensar quais são as consequências que você arca, né? Quando você não impõe o limite? No cérebro, você tem uma maior probabilidade de estresse crônico, você tem uma maior liberação do cortisol, você sente aquela sensação constante de invasão. No emocional, o que aparece é ressentimento, aquela sensação de ser usada, raiva reprimida, exaustão. É muito comum que pessoas que não conseguem colocar limites acabem se afastando em silêncio das suas relações ou de uma determinada relação na qual colocar um limite estava sendo uma dificuldade, um obstáculo. E a ideia é que muitas vezes essa pessoa que não está conseguindo colocar o limite, não é que ela deixe de amar o outro, mas é que ela começa a se perder de si por conta, inclusive, de não conseguir colocar esses limites nas suas relações. E aí a relação vira um fardo. Vamos então começar a construir aqui esse passo a passo para que você consiga começar a impor limites sem se sentir uma pessoa ruim. O passo número 1 é normalizar o desconforto. Num primeiro momento, sentir culpa é esperado. A questão é que essa culpa ela vai diminuindo gradualmente à medida que você vai se acostumando a colocar limites. O segundo passo é: comece pequeno. Não comece pelo limite mais difícil com uma pessoa mais inflexível. Você tem que começar
na sua fase 1. Eu gosto de utilizar a metáfora do videogame com os meus pacientes. Você não vai tentar derrotar o chefão da fase 10 logo de cara. Você tem que ir construindo o seu personagem. Você vai enfrentar o chefão da fase 1, da 2, da 3, da 4, à medida que você vai construindo as suas ferramentas e vai evoluindo aquilo que você precisa inicialmente treinar pequeno. Então, comece por situações que sejam simples, talvez inclusive com pessoas que você tenha uma relação de maior abertura, para que esses limites sejam inicialmente também respeitados. Isso vai ajudar você a ter uma noção de como colocar esses limites, a treinar a sua comunicação, a trabalhar esse desconforto inicial. Então, tudo isso serve como uma base de treino para que você vá evoluindo e progredindo à medida que o tempo vai passando. Terceiro passo, que muito tem a ver com o que eu falei agora, sobre treinar com pessoas que respeitem esses limites. Observe quem respeita os seus limites. Por quê? Porque pessoas maduras respeitam os limites alheios. As outras pessoas que não entendem os seus limites ou que não respeitam eles, muitas vezes são pessoas que se sentem incomodadas porque perdem o controle sobre o outro. E isso acaba muitas vezes desgastando os relacionamentos. Então, observe nesse passo 3 quem respeita os seus limites. Essas pessoas são ouro para que você vá treinando isso à medida do tempo. Passo 4. Repita. Limite não é discurso, é repetição coerente. O que acontece é, a gente não se torna bom em algo se a gente não repete aquilo. Com os limites pessoais são a mesma coisa. Cada vez que você vai treinando, melhor você fica. Você vai se aperfeiçoando em colocar limites e cada vez aquele desconforto inicial vai diminuindo. Esse é o ciclo. Cada vez que você vai repetindo esse ciclo, você vai ficando melhor. Bueno, para a gente fazer um resumão daquilo que foi absorvido no vídeo de hoje. Impor limites não te torna uma pessoa fria, não te torna uma pessoa egoísta, não te torna uma pessoa ruim. Te torna uma pessoa honesta consigo mesma. E aqui vai a reflexão final. Quem você tem abandonado para continuar sendo aceita? Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu estou aprendendo a me respeitar. Tchau, um beijo e até o próximo vídeo.